Olá, alunos. Professora Keliane aqui de volta. Vamos hoje dar prosseguimento ao nosso curso técnico em portos e vamos iniciar um novo bloco das nossas aulas. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a introdução à logística portuária, né? Então vamos de fato iniciar o nosso curso agora falando exatamente sobre a nossa temática, que é a área de portos. Bom, para iniciar nossa aula hoje, a gente precisa conhecer os primeiros conceitos do que é logística, né? Que é o que vai nortear toda a gestão portuária. Bom, logística é a parte da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla de modo eficiente o fluxo para frente e reverso e a estocagem de bens, serviços e informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, de modo a atender os requisitos do consumidor. Então, a logística, ela faz todo esse trabalho de transporte de mercadorias de um ponto A até um ponto B, sempre pensando no consumidor, em quem vai receber esse produto. A logística, ela trabalha muito no sentido de diminuir os custos. Além do conceito de logística, a gente também tem que conhecer o conceito de logística internacional. Então, o que é logística internacional? Logística internacional, ele é o processo logístico referente à movimentação de mercadorias entre 2 ou mais países e tem como propósito o atendimento das relações espaciais dos inventários entre países, integrando cadeias produtivas relativas a fornecedores, fabricantes, prestadores de serviços, transportadores, aduanas, consumidores e operadores. Então aqui a gente já está tratando da logística entre países, entre nações. A logística, ela tem uma grande importância, por quê? Porque o que eu não tenho no meu país, a logística internacional, tá, gente? O que eu não tenho no meu país, eu posso encontrar em outro. Então, é através da logística que a gente consegue fazer esse translado de produtos, de mercadorias, de produtos manufaturados, né? De produtos de base para construções, alimentação, medicamentos. Então, a logística, ela tem uma grande importância de elo, né, de ligação entre as nações e entre fornecedores, entre empresas. Bom, dito isso sobre o que é logística, a gente pode entender um pouquinho melhor a importância do que é a logística portuária. Então eu trouxe duas informações interessantes aqui para vocês. Gente, 90% do comércio internacional, ele é feito via marítimo, via mar, né? Através de embarcações. Veja só, 90% das mercadorias, elas são passadas via mar. E no Brasil, 95% das nossas exportações de produtos, eles são escoados via portos também. Então você vê a magnitude desse sistema, a magnitude desse processo portuário. É graças aos portos que nós podemos levar grandes conglomerados de produtos de um lado para o outro. O que os outros modais de transporte teriam mais dificuldade, porque não conseguem abarcar, colocar uma grande quantidade de mercadorias em um único ambiente, como seria o rodoviário, como seria o dutoviário, né, que é o transporte de líquidos. Também consegue transportar outros produtos, né? E o ferroviário, apesar de ter uma grande capacidade, mas, por exemplo, no Brasil nós não temos uma grande extensão de ferrovias para estar fazendo o transporte de mercadorias. Ele tem uma grande capacidade, mas ele não tem uma estrutura que capacite isso. E em relação ao porto, o que é porto? Qual é o significado de porto? Bom, porto, ele é um lugar abrigado no litoral, ou à margem de um rio, lago ou lagoa. Ele é dotado de instalações adequadas para apoiar a navegação e realizar as operações de carga, de descarga e guarda de mercadorias, embarque e desembarque de passageiros. Então, o porto, ele é um local, um ambiente com uma estrutura que se adeque ao recebimento, ou seja, ao embarque e o desembarque de mercadorias,
provindas de uma embarcação, né? E também, além dele trabalhar com mercadorias, ele também faz o quê? Ele faz o translado de passageiros, dependendo do tipo de porto, tá? Os portos, eles podem ser divididos em alguns tipos, né? Dependendo de algumas informações. Por exemplo, um tipo de porto que pode ser dividido pela localização, ou seja, as obras portuárias elas podem ser por portos marítimos, portos fluviais e portos estuários e lacustres. Bom, o que é um porto marítimo? Porto marítimo, eles são unidades construídas para favorecer a movimentação de cargas e passageiros em áreas distantes. Esses portos eles estão localizados às margens dos oceanos e eles podem ser subdivididos em portos naturais, portos de mar aberto e portos abrigados. Quando eu falo de portos naturais, é porque você não precisou construir nada, o próprio ambiente ele já te favorece a instalação de um porto. Portos de mar aberto, a gente pode estar falando aqui dos portos offshore, que já estão mais ao mar, mais dentro da parte marítima. E tem os portos abrigados, que ele foi construído para evitar as ações de marés, né, em relação a ele. Quanto aos portos fluviais, ele tem as características semelhantes aos portos marítimos, porém, o porto fluvial ele se localiza às margens de rios. Ele também pode ser chamado de portos hidroviários. E temos os portos estuários e lacustres. Tanto o porto estuário quanto os lacustres, eles estão localizados em contato com lagos e com o mar através de canais de navegação. Os portos eles também podem ser divididos por condições de abrigo de uma região portuária. Por exemplo, as áreas protegidas, seja de forma natural, como eu acabei de falar, como as baías e enseadas, ou seja, um ambiente que ele já propicia, é um ambiente que ele já não recebe tantas ações de marés, ali é onde o mar ele é um pouco mais calmo, ou seja, ele também pode ser de forma artificial, aí a gente tem que construir algumas obras de defensa para garantir que aquele ambiente seja calmo para receber embarcações, né? Então a gente pode construir obras de defensa como quebra-mares, moles, espigões, né? E entre outras opções. E nós temos também essa divisão por áreas em mar aberto, ou seja, portanto, sujeitas à ação direta do ambiente marítimo, ou seja, ondas e ventos. Aqui é o exemplo do porto offshore que eu falei. Uma outra classificação é o tipo de carga que é movimentada no porto. Então, existem portos que fazem a movimentação de carga geral, né, que é aquela normalmente embalada, ou seja, que pode ser uma carga paletizada, pode ser uma carga containerizada. Também tem os tipos de classificação por granéis sólidos, né? É aquela embarcada diretamente em navios graneleiros sem embalagem. Então, são produtos como soja, milho, minério de ferro que são colocados diretamente dentro dos porões dos navios. Não há uma separação em embalagens ali, pelo contrário. Ela é toda livre, colocada dentro dos porões. E tem o tipo por granéis líquidos, que ele é embarcado diretamente nos navios tanques. Aqui a gente está falando dos combustíveis, por exemplo. Dando continuidade, tem as cargas unitizadas, que é o agrupamento de um ou mais volumes de carga geral, ou mesmo carga a granel. E tem as cargas especiais, aqui a gente está falando dos automóveis e de alguns componentes industriais de grande porte. Os portos, eles também têm uma outra divisão, que é a divisão por instalações, os tipos de instalações portuárias. Então aqui a gente está falando de instalações portuárias privadas, instalações portuárias, portos organizados e instalações portuárias de pequeno porte, chamadas de IP4. Então, vamos falar primeiro sobre as instalações portuárias privadas. O que são instalações portuárias privadas? Temos os TUPs, terminais de uso privado. Eles são empreendimentos cuja exploração das atividades portuárias elas ocorrem sobre o regime da iniciativa privada. Ou seja, são empresas, né? São ações privadas que vão estar trabalhando com esses portos.
Nós temos também as estações de transbordo de carga, ETC, né? Ela é uma instalação portuária situada fora da área do porto organizado, eu vou falar ainda do porto organizado para vocês, e ela é utilizada exclusivamente para a operação de transbordo de cargas destinadas ou provenientes da navegação interior. Então, a gente está falando de uma movimentação interna do local, do país, né? Não é uma navegação entre nações, é uma navegação interior, dentro do seu próprio território. Também temos as instalações portuárias de turismo, ainda falando sobre as instalações portuárias privadas, né? Essas são as IPTs. Elas são instalações portuárias exploradas mediante arrendamento ou autorização e utilizadas em embarque, desembarque e trânsito de passageiros e tripulantes em viagens de turismo. Então aqui esse porto ele é arrendado para alguma instituição privada para ela fazer a gestão desse porto e explorá-lo, claro. Em relação aos portos organizados, né? O que são os portos organizados? Eles são os portos públicos. Então, os portos organizados, eles podem ser geridos pelo setor público ou concedidos para a iniciativa privada. Os portos organizados eles são organizados pelas companhias docas, que é a Sociedade de Economia Mista, que tem como acionista majoritário o governo federal e elas estão diretamente vinculadas à Secretaria de Portos. E os portos organizados também sofrem uma concessão a estados, a municípios e consórcios, né? Um exemplo assim, de um porto organizado é o Porto do Itaqui, que ele é gerido pela EMAP, empresa maranhense, tá? De portos. Uma outra instalação portuária é a instalação portuária de pequeno porte, IP4. A IP4, ela tem como objetivo prover municípios localizados às margens dos rios, que dependem exclusivamente do transporte hidroviário de instalações que fornecessem segurança nas operações de embarque e desembarque de passageiros e insumos como medicamentos de gêneros alimentícios, vestuários e serviços em geral. Gente, essas instalações, elas estão localizadas nas hidrovias, principalmente na região norte. E existem os modelos de gestão portuária, né, que são o tipo de gerenciamento daqueles portos. Nós vamos falar aqui sobre o Tool Port, o Service Port, Full Privatized Port e o Landlord Port. Então, o que é o Tool Port? O Tool Port ele é um modelo que ocorre quando a autoridade portuária ela é pública. E ela é responsável pela infraestrutura do porto, ela é responsável pela superestrutura e pelo maquinário utilizado nas movimentações de cargas. E as operações elas ficam a cargo dos operadores portuários que pagam uma taxa para poder explorar o porto. Ou seja, toda a gestão deste porto ela é pública, ela é do governo. E aí, para que seja explorada a atividade, uma pessoa, uma empresa, ela vai e paga uma taxa a esse agente portuário para que ela possa estar executando as atividades ali. No Service Port, o que são? Eles são aqueles totalmente explorados pelo poder público também, que fica responsável por sua infraestrutura, por sua superestrutura e ainda é quem explora as operações portuárias. No caso do Service Port, não há ação nenhuma privada, é toda pública. É toda pública. O governo, ele, além de construir as infraestruturas e superestruturas, ele também opera as atividades. No Full Privatized Port, ele é aquele em que não há nenhum envolvimento do setor público e a infraestrutura, superestrutura e operações portuárias elas são todas do setor privado. Então, esse aqui ele é todo privado. E o Landlord Port? O Landlord Port, ele é o modelo de autoridade portuária que foi adotado pelo governo brasileiro para a exploração do sistema portuário. Esse modelo ele também ele é muito comum em vários outros países. E o Brasil ele adotou como principal. O Estado ele é o provedor da infraestrutura e o setor privado ele é o responsável pelo
provimento de superestrutura e pela realização da operação portuária por meio de arrendamentos e concessão, né? Então, agora que a gente entendeu melhor qual é o tipo de porto, qual é o tipo de gestão que nós temos o Landlord Port, agora a gente vai entender melhor como é que funciona a infraestrutura e a superestrutura deste porto, né? Então, de maneira geral, é considerado superestrutura toda obra e elemento que seja executada sobre a linha do cais e pavimento. Já a infraestrutura, ela é caracterizada por tudo que está abaixo desta linha de cais, como vocês podem ver na imagem. Então, tudo que está abaixo da linha do cais é infraestrutura e tudo que está acima é superestrutura. Bom, a infraestrutura aquaviária, ela é composta pelos canais de acesso aos portos, bacias de evolução, quebra-mares, hidrovias e berços de atracação. Ou seja, é toda a construção que permite o acesso ao porto, que permite o manuseio de mercadorias ali no porto, né? Então, a gente está falando do cais, das bacias, das hidrovias, que é o acesso do barco até chegar no cais do porto. Então, tudo isso é infraestrutura. Então, como eu trouxe aqui para vocês algumas infraestruturas no porto, nós temos os moles, que ajudam a conter as marés, nós temos os berços de atracação, nós temos o canal de acesso, nós temos o cais, onde o barco ele faz o seu acostamento, né? Então, a infraestrutura terrestre, ela permite o transporte de bens entre os navios e os limites da área do porto, por meio de vias ferroviárias e rodoviárias, dutos e correias transportadoras, também por meio de pátios dos terminais de embarque e desembarque de cargas e passageiros e dos pátios das áreas de armazenagem. Então, além daquelas estruturas que nós temos no mar, que dão acesso, nós temos as estruturas já dentro do porto, na área portuária. Então, é por ali que a gente tem a parte onde a gente armazena as mercadorias, onde ocorre todo o trânsito de mercadorias via transportadoras. E a superestrutura, o que seria a superestrutura? São equipamentos para movimentação e armazenagem de mercadorias, tais como guindastes, esteiras e armazéns. São conhecidos como superestruturas portuárias. Então, a maior parte da superestrutura portuária no Brasil ela é operada por empresas privadas. Não só operada, como ela também é adquirida por essas empresas. Elas que proporcionam esses produtos para que se faça toda a locomoção de mercadorias. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos mostrando alguns portos, né? Nós temos o porto de Xangai, a gente vê algumas superestruturas, nós temos o porto de Roterdã também, o porto do Itaqui, o porto de Tubarão. Tudo isso vocês olham que é acima da linha do cais, então tudo que é utilizado para fazer a operação do porto, a operação de embarque e desembarque, a operação de transporte de mercadorias é a superestrutura, tá? Gente, é isso. Esse foi o nosso programa Aprenda Onde Estiver, do curso de portos. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá! Olá pessoal, eu sou a professora Keliane e vamos dar continuidade ao nosso curso técnico em portos do bloco Introdução à Logística Portuária. Como conversamos na nossa última aula, a gente conheceu alguns conceitos de logística, né? A gente conheceu os conceitos de porto e entendemos como é que funciona a logística portuária. Vimos também os tipos de portos e sua infraestrutura e superestrutura. Hoje vamos dar continuidade ainda falando sobre um pouco de infraestrutura e superestrutura, né? Mas vamos estar focando mais nas estruturas de proteção e atracamento dos portos. Bom, aqui eu trouxe um cais, né? Então, o que é um cais? Um cais ele é uma estrutura acostável, em geral, ele é constituído por um conjunto de vigas transversais, longitudinais, onde a mais importante é a viga de paramento. Então, essa viga, ela comporta as defensas que recebem os esforços de impacto dos navios quando os mesmos estão atracados para desembarque e descarga.
Então, como vocês podem ver na imagem, nós temos aqui o cais, nós temos um navio que já está atracado, ou seja, acostado nesse cais, e nós temos mercadorias distribuídas nesse cais, provavelmente ou esperando para serem embarcadas em uma outra embarcação ou para serem transportadas para um pátio de containers, nesse caso são containers, ou para serem colocadas em caminhões, né, já para seguirem para um outro destino. E o que são as defensas que tem no cais? Bom, as defensas marítimas, elas são elementos de segurança para instalações portuárias e também embarcações marítimas, cuja função é o quê? Amortecer o impacto resultante do encontro entre um navio ou barco e a estrutura de atracação. Então, a defensa, ela serve para quando a gente vai fazer o estacionamento, ou seja, a atracação desse navio, quando ele encostar no cais, ele tenha ali uma estrutura acolchoada, porque é de borracha, normalmente ela tem borracha ali, onde ela vai segurar esse navio, o impacto ele vai ser menor. Lembrando que a gente está falando de mar, o mar não para, ele está o tempo todo oscilando, não é? Indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então essa embarcação, ainda que ela esteja amarrada nos cabeços, ela vai se movimentar. Então as defensas, elas servem também para isso, para evitar que durante esse movimento ocorra atrito, né, e acabe ou prejudicando o cais, a estrutura do cais, ou prejudicando a estrutura do navio. E o pier? O que é um pier? Pier é uma parte destacada do cais. Então, para atracação, existe quando a profundidade junto ao cais ela é pequena. Então, nós temos o cais, na primeira foto, gente, nós temos o cais e aí nós temos uma estrutura indo direto ao mar. Então, esse é o pier, que normalmente ele está numa condição mais profunda para garantir a atracação de navios. E canal de acesso. O canal de acesso ele é uma área de manobra junto ao porto para acesso pela via aquática. Então, o canal de acesso ele permite a entrada do navio na área do porto, né? Então, ali ocorre a manobra para se chegar ao porto. E o que é bacia de evolução? A bacia de evolução ela é uma área de manobra, onde a gente faz as curvas para que esse navio adentre a área do porto. Então, ele une trechos do canal de acesso e esse ao berço de atracação. Então, ele fica entre o canal de acesso e o berço de atracação. O navio ele entrou pelo canal de acesso e ali ele vai fazer as manobras para poder atracar, né, no berço de atracação. Então, eu trouxe aqui duas imagens, uma que a gente consegue ver perfeitamente o canal de acesso e o navio no meio, né, ou seja, na bacia de evolução, próximo ao porto, próximo ao cais, né, aos berços de atracação. E na segunda a gente vê aqui um navio que já está, na verdade, saindo do porto, né, então ele está passando pela bacia de evolução e entrando no canal, né, para assim chegar até o mar. Berços de atracação. São áreas do cais, áreas do cais em que as embarcações elas são o quê? Acostadas com segurança. Então, aqui nós temos defensas e dispositivos de amarração para prender esse navio. Então, ocorre o embarque e o desembarque, né? E também há equipamentos de descarregamento nesses berços de atracação. Como vocês podem ver, nessa imagem, nós temos vários berços de atracação, nós temos o 105, 104, 103, 102, 101. E nós temos uma extensão ao mar, que é o pier. E nesse pier nós temos o quê? Outros dois berços de atracação, que é o 201 e o 202. Então vocês entendem que o berço de atracação é onde o navio faz o quê? Ele atraca, ele faz o seu acostamento. E as bacias de espera, ou também conhecidas como área de fundeio. São áreas seguras no meio aquático, ou seja, lá no mar mesmo, para espera e ancoragem, enquanto as embarcações elas aguardam autorização ou condições adequadas para atracação junto ao porto. Então, quando o navio ele chega em um determinado local, ele não vai entrar diretamente no porto, ele vai aguardar para atracar, porque
Pode ser que esteja cheio de navios atracados fazendo o seu embarque, o seu desembarque. Então, não tem berços de atracação disponíveis. Então, o navio ele fica estacionado, digamos assim, ele está ancorado em uma área de fundeio, em uma bacia de espera. Para quem já foi em uma cidade portuária e foi à praia, provavelmente já viu na extensão do mar uma fila de navios parados. Então, ali é a bacia de espera, ou seja, é a área de fundeio daquela região portuária, onde os navios esperam para poder entrar no porto. Tá certo, gente? Vamos continuar. Aqui eu vou falar um pouquinho de outras estruturas, como os moles. O que são moles? Moles são estruturas de proteção para mitigar efeitos das ondas semi-abertas. Ou seja, nós temos aqui, ó, na figura de cima, os moles, eles normalmente ficam ali na terra, né? E eles fazem isso de diminuir o efeito das ondas do mar batendo naquela região, naquele ambiente. E o que são espigões? Espigões são estruturas enraizadas no continente para atenuar efeitos de correntes. Eles não evitam erosões transversais de retorno e não são indicados para locais de fraco transporte de sedimentos ou direções variáveis de transporte. Então, aqui embaixo nós temos um espigão costeiro. Existe uma outra estrutura que é chamada de quebra-mar. Ela parece com o espigão, só que ela tem uma ação diferente, tá, gente? Então, o que é um quebra-mar? O quebra-mar é uma estrutura de proteção para mitigar os efeitos das ondas, geralmente feitas por enrocamento ou blocos de concreto com geometria específica. Se parece com o espigão, mas a sua função é diferente. Quais são os principais tipos de equipamentos usados nas operações portuárias? Então, nós temos os tipos, funções e características dos equipamentos portuários e de movimentação de cargas, eles são variados e de evolução rápida. Por isso, tais equipamentos eles precisam ser selecionados através de estudo criterioso por especialistas conhecedores das disponibilidades de mercado, de desempenho e eficiência operacional, constituindo assim uma ampla e complexa especialidade. Além dos equipamentos de carga e descarga dos navios, empregam-se também equipamentos de pátio, cuja finalidade é o manuseio das cargas e o transporte dessas até os equipamentos móveis de cais ou zona acostável. Trouxe aqui algumas classificações em relação aos tipos de equipamentos, tá? Então, podemos classificar os equipamentos envolvidos na movimentação de cargas de acordo com a sua finalidade, ou seja, o tipo de carga a ser movimentada. Então, nós temos o tipo de carga a granel, a carga geral, a carga de granéis sólidos, granéis líquidos e de container. Nós não vamos focar no container nesse momento, a gente vai ter uma aula onde vamos explorar muito mais a questão dos containers, então nós vamos focar hoje nessas três primeiras, tá? Equipamentos de faixa de cais, da carga em granel. Nós temos o portainer ou Ship to Shore Crane, STS, ele é um guindaste. Ele é um guindaste para uso portuário, que é montado sobre uma estrutura pórtica. E a sua função é fazer a movimentação de containers. Então, ele fica bem acima do navio, então ele consegue pegar o container, trazer, descer até o cais, pegar o container embaixo, colocar no navio. Então, a função dele é essa, fazer a movimentação de containers em navios. Nós temos também o Mobile Harbor Crane. Ele é um guindaste com lança retrátil a ser utilizado em ambiente portuário para operações comuns de levantamento e rearranjo de carga. Então, ele pode se movimentar de um lado para o outro, assim, né? E aí, ele faz essa movimentação de containers. Nós temos o sistema de movimentação de carga, que é um resource taker. Ele é um veículo utilizado para a movimentação de containers de carga intermodal em terminais de pequeno porte ou portos de médio porte.
Então, como vocês podem ver na imagem, ele consegue pegar esse container no pátio de containers, né? E ele faz essa movimentação ali dentro. Ele faz a organização daqueles containers no pátio de containers. E tem o Rabo Tired Gantry. Ele é um guindaste de pórtico móvel, com rodas operado para aterrar ou empilhar containers intermodais. Então, como vocês podem ver na imagem, ele tem rodas embaixo, então ele consegue se movimentar. Ele não é tão grande, eu vou mostrar um maior para vocês aqui, nesse sentido de fazer o empilhamento mesmo. Nós temos também um outro que é o Rail Mounted Gantry. Ele é um pórtico montado em trilho. Esse aqui, diferente do outro, que é por pneus, né? Por rodas, esse aqui ele é preso a um trilho. Então ele só vai para frente e para trás, tá? Então ele é um pórtico montado em trilho que funciona na via fixa, que é adequada para o terminal, pátio de containers e estação de carga ferroviária. Então aqui já é um pouco mais intermodal. E nós temos o Terminal Truck. Ele é uma espécie de semi-trator destinado a mover semi-reboques dentro de um pátio de carga, instalação de armazém ou instalação intermodal. Então a gente costuma colocar o container em cima desse reboque para que ele faça esse translado. Nós temos também o Shuttle Carrier. Ele é um transportador de container. Ele pega e coloca containers diretamente no solo para que outros guindastes não precisem ficar esperando, tá? E fiquem livres para continuar com seu trabalho principal, que é fazer o içamento desses containers. Então, eles pega o container de dentro do navio, coloca embaixo e aí o shuttle ele vem e pega esse container. Então, o guindaste ele não para, ele fica fazendo sua atividade enquanto o shuttle faz essa movimentação. Aqui tem dois tipos, como vocês podem ver. Nós temos também os equipamentos de granel sólido. Antes eu estava falando aqui de carga geral, agora granel sólido. Então, equipamentos da faixa de cais. Nós temos o guindaste Grab Cargo. Ele é um guindaste com uma garra, que a gente chama de grab, que significa garra em português, né? Então ele tem essa garra, esse grab, ele é usado para o embarque e desembarque de cargas do tipo granel sólido. Então aqui a gente pode estar pegando soja, a gente pode estar pegando milho, fertilizante, também pode ser minério de ferro. São exemplos de cargas a serem agarradas pelo grab, pelo guindaste no caso. Nós temos o ship loader. O ship loader ele é uma grande máquina usada para carregar continuamente materiais sólidos a granel, como minério de ferro, carvão e fertilizantes. Esse ship loader aqui, ele está acoplado a uma correia, tá? A uma correia transportadora. Nem todo ship loader ele é acoplado a uma correia transportadora. Eu vou explicar mais na frente o que é uma correia transportadora, calma. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem dois tipos de ship loader. Esse que é acoplado e tem um que ele é solto, ele recebe a mercadoria embaixo e faz esse transporte. O que ele faz? O que o ship loader faz? Ele leva a mercadoria até o porão do navio. Nós temos também o trator para carregadeira, ele pode ser usado para auxiliar no carregamento de navios e limpeza, além de movimentação de carga. Então, como vocês podem ver nessa imagem, o trator ele está dentro do navio, exatamente no porão, e ele está fazendo o empurro da mercadoria para que ela se sedimente mais ao canto. Então, quando a gente coloca a mercadoria dentro, ela meio que faz uma pilha, né? Uma pilha... uma pirâmide, então às vezes é preciso estar colocando um trator ali dentro para estar empurrando essa mercadoria para os lados. Nós temos também o ship unloader, antes era ship loader,
e esse é o chip unload, ou seja, ele faz a retirada, o desembarque da mercadoria. Ele é um equipamento que atua em operações diversas de carregamento de embarcações graneleiras. Aqui, como vocês conseguem ver, o equipamento ele está exatamente agarrado à mercadoria, ele está enfiado na mercadoria. Então, ele faz o quê? A sucção desse material, tá? Nós temos também a correia transportadora, ou seja, são equipamentos para transporte ou movimentação de materiais a granel ou em altos volumes, através de uma correia contínua, que é uma esteira transportadora que se desloca sobre tambores e roletes. Então, a gente tem aqui 2 exemplos, eu estou mostrando para vocês, um que já está despencando o material, e tem uma que a gente consegue ver o material dentro dela sendo transportado. E tem o elevador de caneca. O que é o elevador de caneca? Ele é utilizado principalmente para o transporte vertical, para cima, gente, de produtos a granel, como grãos, massas, produtos úmidos, lodo, argila, pó, etc. Então, ele consegue levar a mercadoria, por exemplo, para dentro de um silo. Ele eleva essa mercadoria e coloca dentro de um silo. Nós temos também o loading arms, ou braço de carregamento. Então, ele permite a transferência de líquido ou gás liquefeito de um tanque para outro através de um sistema de tubulação articulado, composto por tubulação rígida e juntas giratórias para obter flexibilidade. Então, aqui a gente usa esse equipamento para estar colocando, por exemplo, a gasolina, né? Está falando aqui de combustível, então ele consegue transportar o combustível para o tanque do navio. Ou então ele também faz essa retirada, ele consegue puxar esse combustível e está colocando em outros tanques no cais do porto. Nós temos também o caminhão-tanque, que permite o transporte desses combustíveis, né? Então a gente recebe, o caminhão-tanque ele entra na faixa de cais, recebe esse combustível do navio, e aí ele já vai e faz o transporte desse material. Nós temos os dutos de transporte. Ele é um tipo de transporte pelo qual o produto, geralmente líquido ou gasoso, ele é deslocado de um determinado local para outro por meio de tubulações. Existem alguns portos que eles são específicos para receber esse tipo de carga. Então, ali mesmo na faixa do cais, a gente já tem essas tubulações para receber esse material. São poucos que são desse jeito. Normalmente, os portos eles acabam recebendo vários tipos de mercadorias. Então, não há bem uma estrutura assim. Então, é isso, pessoal. A gente finaliza a aula de hoje. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Esse foi o nosso curso técnico em portos do programa Aprenda Onde Estiver.